Um quadro Meus Direitos com o Dr. Jurandir Pereira. Estamos falando sobre precatório, alvarás e RPVs também. E agora a gente tem alguns mitos e verdades para o Dr. Jurandir esclarecer aqui com a gente, né, doutor Jurandir? Perfeito. Vamos Semana embora. passada foi um sucesso, não foi? Exatamente. A gente vai seguir esclarecendo, então, tirando as dúvidas do pessoal de casa. A primeira, é verdade que caso uma pessoa venha morrer, os recebimentos de alvarás, RPVs, precatórios só poderão serem recebidos com inventário? E aí? Eita. Verdadeiro ou falso? É falso. A gente acabou de falar, inclusive, aqui, não foi? Agora, que é desnecessário isso. A gente tem algumas demandas e algumas coisas específicas que algumas pessoas pedem, alguns advogados pedem para fazer, às vezes só para levantar isso. Não é necessário. Mais uma vez a gente fala aqui que não é necessário. Às vezes quer cobrar para você uma ação de inventário, quer cobrar um valor a mais. Lembrando que isso aqui também pode ser feito via defensoria, né? Aqui a gente está sempre compromissado, sempre com a melhor informação do direito para vocês. Esse movimento não precisa de inventário. Então essa informação é falsa. Tá aí esclarecido, então. Vamos seguir para a segunda pergunta, verdadeira ou falsa. Um precatório pode voltar para a conta do Estado caso não seja levantado pelo autor? Importante aí essa dúvida, hein? Essa daqui, ela é... Vamos lá. Pessoal, é verdade. Por quê? Dentro da mesma lei que fala da superprioridade dos 60 anos, fala-se também do deságio dos 40% e fala-se disso aqui. Se em 2 anos o autor faleceu, não houve habilitação dos herdeiros, que a gente aqui foi na pergunta anterior, esse dinheiro vai voltar para os cofres públicos. Ou seja, tem 24 meses da expedição para fazer a habilitação ou da ordem de pagamento. Não oferecido quem receba ou quem levanta esse valor pelos autores, se ele não deixou herdeiros, esse dinheiro vai voltar inteiramente para os cofres públicos. Então a pessoa não vai ter o direito aí, né? Exato. Se nesse caso você não deixou pai, mãe, sabe que a família inteira veio a falecer, é interessante fazer aquela parte da cessão de crédito, receba em vida. Se tem algumas pessoas... A gente habilita algumas coisas para cessão de crédito quando realmente compensa. Esses 40% a depender do valor, sim. E nesse caso aqui, principalmente por isso que o governo traz, então, os deságios dos 40%, para que esse dinheiro não volte para o cofre público depois dos 2 anos que ele foi expedido e estiver na lista de pagamento para aquele ano. Então, do ano que vai entrar, por exemplo, 2024, esse ano já foi pago. Mas quem não pagou, quem não recebeu esse ano, na hora que saiu o valor para ser levantado, ele tem até 2026. Depois 2026, disso, né? O dinheiro não vai ser mais disponibilizado. Perfeito, então. A terceira dúvida, verdadeiro ou falso, vamos conferir aqui. É verdade que a superpreferência nos precatórios é apenas para idades avançadas? Eita. Verdadeiro ou falso, doutor Jurandir? A gente trabalhou aqui já falando disso hoje da idade. Essa informação, ela é falsa. Isso aqui eu deixei para a gente trabalhar aqui nesse momento. Por quê? A superpreferência, pessoal, que é considerado hoje, também inclui doenças, ou seja, doenças graves, cânceres. A gente já falou aqui leptospirose, a gente já trouxe os eventos em HIV, todo aquele rol taxativo de doenças que não tem curas e exigem grandes tratamentos. Está entrando na Paraíba a fibromialgia, está entrando critérios de deficiências. Essas pessoas, sai-se aquela preferência de 60 anos e ela entra aqui também dependente da idade de decorrência da doença, porque entra no critério alimentos, né? E qual é o tempo de sobrevida que essa pessoa pode ter. Então, doenças avançadas também entra no critério superpreferência, desconsiderando o fator idade e apenas o fator doença. Perfeito. Então, essa informação, ela é falsa. Tá aí. A última, então, para a gente saber aqui, verdadeiro ou falso. Os precatórios emitidos pelo INSS, pelo Estado da Paraíba, têm prioridade? E aí, doutor Jurandir? Eita, isso aqui é uma super novidade estadual. A resposta é verdadeira. O que é que foi considerado nos últimos 5 anos? Todos os precatórios emitidos pelo INSS, que venha da PBPrev, que também tenha alguns critérios que, baseados no regime geral da Previdência Social, eles também entraram como critério alimentar. Então, ele se tornou super preferencial. Esse ano, por exemplo, o Estado da Paraíba está pagando 2024 para quem tem verbas a receber
pelo INSS, que teve um acidente de trabalho, que teve algumas demandas, que se tornou ali acima de 40 salários mínimos, estão recebendo, está sendo pago ao longo do ano. Cabe dizer aqui também que esses pagamentos eles não obedecem à regra anual quando é do estadual. Certo. Depende muito da vara, né? E a gente sabe aqui que o levantamento de alvará eles têm considerado e mitigado isso. Então o INSS está muito tranquilo para ser pago quem tem um precatório acima de 40 salários mínimos para receber logo de pronto. Perfeito, então. Verdadeiro ou falso, dúvidas esclarecidas. Rebeca, tem mais dúvida do pessoal de casa, é isso? Não estou escutando. Tem sim, olha aí. Coloca aqui também na tela, por favor, para a gente poder conferir melhor. Boa tarde, rapazes. Se uma pessoa que tinha precatório para receber falecer, qual o procedimento para os herdeiros receberem? A nossa querida Ana Marli, que sempre participa com a gente. Obrigado, Ana. Um beijo, Ana. Obrigado sempre por estar participando do programa com a gente. O procedimento inicial é você habilitar, a gente fala aqui, se quiser habilitar todos os herdeiros, vai sair a cota parte de cada um dentro do precatório. Se você quiser habilitar apenas seu pai ou sua mãe, por exemplo, sai para ela e, nesse caso, ela se responsabiliza civilmente e criminalmente para fazer a distribuição desse valor. Por isso que se considera que se tem uma pessoa que é inventariante, porque ela já é responsável civilmente e criminalmente para todos os âmbitos de processos e legalizações. Lembrando mais uma vez que não precisa de inventário para fazer esse levantamento desse valor. Tá, e vamos conferir a última então para a gente encerrar o nosso quadro de hoje, assunto que rendeu, né? Boa tarde, meu pai faleceu em 2005 e tinha um precatório para receber. E o advogado recebeu o dinheiro dele em 2012. E nós, a família, ainda não recebemos, inclusive minha mãe tem 71 anos. E o que podemos fazer para receber esse dinheiro? Parecido com a outra pergunta também. Parecido, mas aqui trouxe anos. Importante citar, né? 2005 já está sendo pago 2008. Então, o valor do seu pai deve estar em depósito. Lembre-se dos 2 anos a partir da comunicação. Quando eu falo, a gente trouxe aqui que o advogado recebeu dele e o processo arquivou, é porque existe o destaque de honorários, que já é pago. Neste caso aqui, esse dinheiro está disponível já. É importante vocês irem atrás. Existe dentro do Tribunal de Justiça da Paraíba, também quem tiver dificuldade para acessar online, um setor exclusivamente de precatório. Então você é porque agora está funcionando lá no centro, ali perto da Duque de Caxias, né, junto com é Duque de Caxias, não é Santa Elias. E lá tem na Praça dos Três Poderes, fica literalmente, ele está em reforma, mas está funcionando ao redor. E esse setor ele fica aberto em horário comercial o dia inteiro. Inclusive tem juiz substituto lá para dar toda a informação desse precatório. Se inclusive ele já voltou. Porque pelo ano é importante correr e habilitar logo. Existe também advogados hoje que trabalham com essa especialidade de levantar precatório. É muito difícil, cobra-se um valor mais irrisório. Ou essas empresas especialistas para correr atrás desse dinheiro e fazer logo o levantamento, habilitando os herdeiros ou então um inventariante. Mas é importante ir logo atrás. É isso aí. Toda quarta-feira o doutor Jurandir está com a gente, trazendo sempre assuntos importantes, temas voltados, né, para o seu direito. E vocês também podem acompanhar sempre ele nas redes sociais, o Instagram aí, o contato também dele, de toda a equipe, para poder solucionar o seu problema. E semana que vem ele está de volta ao programa, né, doutor Jurandir? Perfeito. Semana que vem você está aqui, né? Com também. A gente. Amém. Então, a gente vamos falar de temas específicos e espinhosos. Nesse momento, a gente vai falar de direito de família. A gente está preparando uma série especial para falar sobre título de eleitor, já mais perto das eleições. Né? A gente sabe que ele 5 de outubro, 6 de outubro está vindo aí, vai ter as eleições. Mas nesse momento a gente está preparando alguns temas de direito de família. Semana que vem a gente começa com um que a gente já está trazendo aqui, a gente sempre volta com ele, porque todo mundo gosta, que é inventário. Então, semana que vem, a gente já trouxe o inventário empresarial. Sim. Esse ano, dessa vez, a gente volta com o inventário da pessoa comum. Porque sempre tem muita dúvida. A gente já trouxe aqui questões em matérias de inventários. Então, semana que vem, se preparem. 1h aqui no Melhor Pra Você, no nosso quadro, a gente vai estar falando de inventário. Combinado, então. Obrigado, doutor Jurandir. Até semana que vem. Até. Valeu. Olha só, e o assunto, como o doutor Jurandir falou, né? Eleições 2024. Isso porque os candidatos a prefeito de João Pessoa, a prefeitura de João Pessoa, pela oposição, Luciano Cartacho, do PT, Marcelo Queiroga, do PL e Rui Carneiro,